Dizem que Donald Trump já enfrentou juízes, generais e presidentes. Mas nada o preparou para o que encontraria quando decidiu confrontar a fé de um povo. Acreditava ter o mundo nas mãos, mas havia uma parte do planeta onde sua influência não atravessava o chão. Era a África profunda. E no centro desse desafio, um nome, Traoré. Um silêncio, um enigma, e uma resposta brutal. Tudo começou com uma proposta disfarçada. A missão era chamada de Estabilidade do Oeste, mas por trás dos relatórios diplomáticos, escondia-se um experimento de controle ideológico. Donald Trump, fora da presidência, mas ainda orbitando o centro do poder, articulava silenciosamente uma campanha para retomar influência nos territórios africanos. Para ele, Burkina Faso era apenas mais uma peça em um xadrez global. Mas essa peça escondia um tabuleiro próprio, onde as regras eram outras, antigas, indomáveis. O plano era simples. Em tese, enviar emissários, ONGs, pastores norte-americanos, e estabelecer uma nova narrativa espiritual. A ideia era plantar dúvidas, semear desconfiança nas tradições locais, substituir as raízes por discursos envernizados com promessas de prosperidade. Era o velho jogo da conversão. Mas o alvo dessa vez não era apenas o povo. Era o espírito. E ao tocar nesse ponto, algo foi desencadeado. Algo que não se deixou nomear. Na primeira semana da operação, rádios locais começaram a ser ocupadas com mensagens padronizadas. A promessa de um novo caminho, uma fé mais moderna, vinda do Ocidente. Mas em menos de 10 dias, transmissões começaram a falhar. Repetidores foram queimados. Silenciosamente. Ninguém reivindicou. Ninguém fugiu. Simplesmente, sumiram. Traoré não respondeu. Não houve pronunciamentos oficiais. Nenhuma denúncia em tribunais internacionais. Apenas um silêncio que se espalhava como sombra por entre as colinas de Ouagadougou. Trump interpretou isso como fraqueza. Mas os que conheciam aquelas terras sabiam. Quando os tambores param de tocar, é porque o espírito está se preparando para falar. Relatórios da inteligência americana começaram a relatar fenômenos inexplicáveis. Tropas posicionadas em zonas próximas à fronteira simplesmente abandonavam os postos. Alegavam sonhos perturbadores, vozes na mata, miragens ao entardecer. Em Washington, tudo isso foi arquivado como histeria coletiva. Mas na África, chamaram de resposta ancestral. E então veio a reunião. Numa cúpula fechada, organizada por interesses privados no Marrocos, Trump conseguiu uma audiência com Traoré. As imagens desse encontro jamais vieram a público, mas um áudio vazado circulou nas sombras da internet. Uma voz, supostamente de Trump, dizia: "Vocês precisam de estrutura. Precisam de fé verdadeira. A fé que construiu impérios." A resposta, sussurrada e calma, cortou como lâmina. A fé que construiu impérios, também os destruiu. Aqui, nossa fé não pede permissão. Ela se alimenta do sangue dos que tentam domá-la. A partir daquele momento, tudo mudou. Em menos de um mês, 5 missões humanitárias financiadas por fundações ligadas ao nome de Trump foram expulsas do território. Vídeos começaram a circular, mostrando cerimônias noturnas, com homens e mulheres em transe, invocando nomes antigos, que jamais foram escritos. As aldeias se tornaram fortalezas invisíveis. Não havia soldados, mas ninguém entrava. Nem satélites conseguiam imagens claras. Era como se um véu tivesse coberto a região. Em resposta, Trump intensificou sua ofensiva. Ameaçou com sanções, mobilizou congressistas, acusou Traoré de violar direitos religiosos. Mas nada funcionava. As nações vizinhas, em silêncio cúmplice, se afastavam do debate. O mundo observava, e o silêncio burkinabê tornava-se insuportável. Até que, numa madrugada esquecida, uma base norte-americana em Gana perdeu contato com sua sede. Quando uma equipe de resgate chegou, encontrou tudo intacto: equipamentos, armas, documentos. Mas nenhum homem, nenhuma pegada, nenhuma marca de retirada. Apenas uma frase, cravada na parede com cinzas: "Vocês vieram pela alma. Mas aqui, a alma tem dono." Não houve nota oficial. Nenhuma cobertura na grande mídia. Tudo foi enterrado sob o manto da negação. Dias depois, Traoré apareceu em um evento internacional. Seus olhos, fixos. Sua voz, baixa. Mas suas palavras, cortaram o mundo ao meio. Quando tentam comprar a fé de um povo, descobrem que há coisas que o dinheiro não alcança. Nós não vendemos o que é sagrado. E quem tenta levar,
perde muito mais do que imaginava. Trump não voltou a falar sobre Burkina Faso. Seus aliados se calaram, e nos mapas mentais da diplomacia ocidental, uma nova zona de silêncio foi registrada. Mas a pergunta que ecoa até hoje, entre os corredores da inteligência americana e nos becos da fé africana, é uma só. E se a história que contaram foi apenas a que deixaram escapar? Porque às vezes, o silêncio é a única resposta brutal possível. A atmosfera em Washington havia mudado. A Casa Branca, mesmo sem Trump como presidente, sentia o peso das decisões dele como uma sombra densa, pairando sobre os corredores do poder. O fracasso velado da operação em Burkina Faso desencadeava mais do que simples embaraços diplomáticos. Era como se a própria lógica da dominação cultural estivesse sendo posta à prova. Mas em meio ao silêncio dos jornais e à omissão oficial dos governos, forças paralelas se mobilizavam. Um grupo privado de contratados, ex-militares, especialistas em guerra psicológica e agentes de campo com passagem pelo Oriente Médio, foi enviado para reavaliar a situação no terreno. O nome da operação era Fênix Negra. Seu objetivo, infiltrar-se nas zonas periféricas de Burkina Faso e entender o que havia sido ativado. Mas quando chegaram, encontraram um cenário que desafiava qualquer doutrina militar. Crianças que falavam línguas mortas, anciãos que não comiam há dias, mas permaneciam de pé, em vigília, como se alimentados por algo invisível. Árvores que se curvavam todas para o mesmo ponto cardial, como se obedecessem a um chamado subterrâneo. E uma sensação constante, indescritível, de que algo estava observando, e decidindo quem ficava e quem partia. Um dos agentes relatou em seu diário: "Não é uma guerra de armas. É uma guerra de tempo. Eles não reagem como nós. Eles esperam, observam. E quando nos movemos, já era tarde." Na terceira semana, o grupo perdeu contato com sua base de comunicação. Tentaram evacuar pela fronteira norte, mas os veículos pararam misteriosamente a 2 quilômetros da estrada principal. Motores intactos, combustível nos tanques, mas não ligavam. À noite, sons indecifráveis ecoavam pela mata. Um a um, os membros começaram a relatar alucinações, delírios ou profecias. Um deles, o sargento Parker, desapareceu por 2 dias. Quando voltou, estava nu, coberto de símbolos desenhados com terra e folhas esmagadas. Dizia ter conversado com o guardião do eco. Segundo ele, a fé burkinabê não era uma crença, era um contrato com entidades que não aceitavam interferência. Enquanto isso, em Nova York, uma série de apagões estranhos começaram a atingir a sede das Nações Unidas. Todos os incidentes aconteciam durante sessões que tentavam discutir sanções contra Burkina Faso. Os técnicos não encontravam causa. Nenhuma pane elétrica. Nenhuma falha humana. Apenas escuridão. Breve, mas total. Os mais céticos diziam ser coincidência. Os mais atentos temiam que fosse aviso. E então veio o documento. Um memorando interno do Departamento de Estado dos Estados Unidos, intitulado Incompatibilidade Espiritual entre Doutrinas de Intervenção, vazou por um canal desconhecido. Nele, lia-se que certas regiões do planeta operam sob códigos culturais e metafísicos que não podem ser sobrepostos por modelos ocidentais sem consequências imprevisíveis. No fim do documento, uma recomendação: evitar provocação direta a líderes que se ancoram em pactos extraconvencionais. O caso Traoré é, oficialmente, um desses. Pela primeira vez, a fé de um povo não era apenas um obstáculo cultural. Era reconhecida como um escudo político. E mais, como uma arma invisível. E enquanto Trump se retirava lentamente dos holofotes, seu nome era evitado nos corredores das embaixadas. Ele não falava, não comentava, mas sabia, ao tentar impor sua fé sobre outra, havia tocado algo que jamais deveria ser acordado. A resposta brutal que recebeu não foi de homens. Foi de algo mais antigo. E infinitamente mais paciente. O terceiro ato desse confronto começou não com bombas, nem decretos, mas com uma profecia. Circulava entre os mais velhos, contada em cantos abafados por incenso e noites sem luar. Diziam que o estrangeiro viria não com armas, mas com palavras. Que ofereceria luz, mas esconderia sombras. E que, ao tocar na fé do povo, libertaria aquilo que dormia sob as pedras do Sahel. Durante séculos, essa profecia fora apenas poesia ancestral. Mas agora, muitos a viam como verdade sendo escrita em tempo real. Com o desaparecimento dos agentes da Fênix Negra e os incidentes inexplicáveis ao redor do mundo,
estudiosos, líderes religiosos e até generais começavam a fazer uma pergunta proibida. E se a guerra não era geopolítica, mas espiritual? Traoré manteve-se inabalável. Evitava entrevistas. Rejeitava convites. Mas um vídeo, vazado por um drone ocidental, mostrou algo perturbador. O presidente, sozinho, no alto de uma colina, diante de um círculo de pedras milenares. Em silêncio. Por horas. Ao seu redor, ninguém. Mas as imagens mostravam uma distorção no ar, como calor, como algo vivo. O vídeo viralizou, mas logo foi derrubado das plataformas. Nenhuma explicação oficial. Nenhum desmentido. Apenas mais silêncio. Enquanto isso, novas ondas de seca atingiam regiões estratégicas dos Estados Unidos. Cientistas buscavam causas climáticas. Mas teorias começaram a emergir. Uma delas, escrita por um ex-funcionário da NASA, falava de ressonância espiritual entre territórios perturbados. Em resumo, mexer com a fé de um povo poderia desestabilizar o equilíbrio energético do planeta. Trump, cada vez mais isolado, começou a agir de forma errática. Em discursos fechados, citava forças invisíveis e dizia que eles estão nos observando. Seus assessores tentaram contornar, mas os vazamentos não paravam. E, pela primeira vez, o império da narrativa ocidental estava em ruínas. O que começou como uma tentativa de domar uma fé alheia, havia se tornado o maior erro estratégico de sua carreira. E o mundo começava a perceber, não se trata de religião. Trata-se de território espiritual. E nesse terreno, não há concessões. Há apenas pactos, antigos, irrevogáveis, e absolutamente letais para quem ousa quebrá-los. Washington, fim de tarde. As luzes alaranjadas refletiam nos espelhos dos prédios como prenúncio de um confronto que jamais deveria ter ocorrido. Donald Trump, com sua postura inflada e olhar fixo no horizonte, aguardava o homem que desafiava não apenas a ordem econômica global, mas a própria estrutura espiritual do Ocidente. O encontro havia sido articulado nos bastidores, fora dos holofotes da imprensa. Um salão fechado do antigo prédio da ONU, desativado para reformas, seria o palco. Traoré entrou em silêncio. Sem assessores, sem guarda-costas. Apenas com um pequeno amuleto pendurado ao pescoço, talhado à mão, símbolo das antigas tradições Mossi. Trump, por outro lado, cercado de consultores, gesticulava com arrogância. Mas bastou um olhar, frio, penetrante e profundamente ancestral, de Traoré para silenciar a sala. O ex-presidente dos Estados Unidos, irritado com a ausência de reverência, foi direto ao ponto. O que você está fazendo com a África, com essa coisa de fé, de unir povos em nome de um espírito ancestral, é perigoso. Isso alimenta revoluções. Isso ameaça o sistema. A resposta veio num tom baixo, quase sussurrado, mas carregada de algo que atravessava a alma. Talvez o sistema precise ser ameaçado. Trump tentou rir, mas algo em sua garganta travou. O ar ficou denso. Um dos assessores reclamou de tontura. Outro, de uma súbita enxaqueca. E então, num gesto simbólico, Traoré retirou o amuleto do pescoço e o depositou sobre a mesa. Vocês tentam apagar a fé de um continente há séculos. Mas ela está viva. E agora, desperta. Um silêncio sepulcral se abateu. O encontro durou exatamente 22 minutos. Não houve aperto de mãos. Não houve cordialidade. Apenas um aviso. E um choque. Trump saiu dali abalado. Alguns dizem que ele murmurava coisas desconexas, outros que passou a noite acordado, trancado em seu quarto. Mas ninguém nega. Ele nunca mais foi o mesmo após olhar nos olhos daquele homem. A pergunta que pairava no ar era uma só. O que Donald Trump viu naquele encontro que o fez recuar? Seria medo? Ou algo que transcende o medo? Depois daquele encontro, algo começou a se mover silenciosamente dentro das estruturas do poder ocidental. Agências de inteligência redobraram os relatórios sobre Traoré. Páginas inteiras com registros obscuros, fragmentos de mensagens interceptadas, imagens borradas de cerimônias noturnas em aldeias do Sahel, tudo analisado com obsessão. O que antes era apenas visto como folclore começou a ser tratado como uma possível ameaça real. E entre as centenas de páginas, uma nota destacava-se. Ele não lidera com política. Ele lidera com fé. E isso, para o mundo moderno, é perigoso. Mas que fé era essa? Não era cristã, nem muçulmana. Não cabia nos moldes ocidentais de religiosidade institucionalizada. Era algo mais antigo, mais selvagem, mais visceral.
Uma fé que não se explicava com palavras, mas com silêncio, com rituais, com sangue derramado na terra. Traoré não invocava um Deus distante, ele se conectava com espíritos que habitavam os rios, as pedras, as montanhas. Ele dizia que escutava os ancestrais. E eles, segundo ele, respondiam. Nos desertos do norte de Burkina Faso, uma série de fenômenos começaram a ser reportados por soldados franceses que ainda restavam na região. Sons que vinham das dunas à noite. Homens que desapareciam sem deixar vestígios. Equipamentos eletrônicos que falhavam. Testemunhos contraditórios, relatórios ignorados. E o mais intrigante, um drone norte-americano enviado para vigiar movimentos insurgentes capturou, acidentalmente, uma figura encapuzada caminhando entre as chamas, e as chamas se afastavam ao seu redor. A imagem nunca foi divulgada, mas circulou nos bastidores do Pentágono, e foi parar nas mãos de Trump. Foi a gota. Ele convocou uma reunião de emergência com seu conselho restrito. Esse homem está mexendo com forças que não entendemos. E se isso se espalhar? E se outros líderes seguirem o mesmo caminho? Disse Trump, exasperado. Mas havia um problema maior. Quanto mais ele tentava confrontar aquela fé, mais forte ela se tornava. Em cada discurso agressivo, em cada sanção imposta, Traoré crescia. Como se a adversidade fosse o combustível. Como se algo, ou alguém, o protegesse. Analistas começaram a falar em um novo tipo de guerra, a guerra espiritual. E quem entrava nessa guerra sem alma, já entrava derrotado. Em Ouagadougou, a capital de Burkina Faso, começaram a surgir inscrições nas paredes dos bairros antigos. Ninguém sabia exatamente quem as fazia. Apareciam da noite para o dia, entalhadas em pedra ou escritas com uma tinta que resistia à chuva e ao tempo. Símbolos geométricos ancestrais. Frases em Moré e Bambara que, traduzidas, diziam coisas como: a voz do deserto foi ouvida, ou a serpente dorme apenas para sonhar com a guerra. O povo não tinha medo. Ao contrário, essas inscrições despertavam reverência. Crianças deixavam flores aos pés dos muros marcados. Mulheres entoavam cantos em línguas esquecidas. E homens velhos, que há décadas se calavam diante do colonialismo, agora falavam com olhos em chamas. Ele voltou, diziam, sem explicar quem. Em contrapartida, nos Estados Unidos, Trump organizava discretamente um grupo de conselheiros espirituais. Não os tradicionais pastores que o acompanhavam durante seus comícios, mas ocultistas, rabinos messiânicos, padres exorcistas e até estudiosos de civilizações antigas. O objetivo: entender e neutralizar a chamada fé negra do Sahel. Durante uma dessas reuniões, algo bizarro aconteceu. Um estudioso europeu, especialista em grimórios africanos, apresentou um mapa antigo, de 1627, encontrado nos arquivos de uma biblioteca em Lisboa. O mapa indicava uma rede de santuários interligados abaixo do solo africano, túneis espirituais, ou canais de poder, que atravessavam fronteiras e culminavam exatamente em Ouagadougou. Trump ficou em silêncio. Passou a mão no queixo, encarou o mapa por longos minutos e disse apenas: isso é uma guerra santa. Mas o que ele ainda não compreendia é que não se tratava apenas de fé. Era algo maior. Um campo de batalha invisível, onde as regras do poder global tradicional não se aplicavam. Um território onde tanques não avançam, onde sanções não afetam, onde a palavra ainda vale mais que o ouro. Enquanto isso, Ibrahim Traoré convocava reuniões noturnas no Palácio Presidencial. Não eram encontros políticos. Eram círculos silenciosos. Sacerdotes dogons. Griotes de todas as etnias. Curandeiras da floresta. E em meio a tambores abafados e fumaça de folhas sagradas, ele perguntava: estamos prontos para o que virá? E o que viria, ninguém ousava nomear. Mas todos sentiam. Um tremor no chão. Um zumbido nos ouvidos. Um sussurro no vento. Algo se erguia. Algo antigo. Algo que não podia ser derrotado com dinheiro, propaganda ou bombas. Trump podia ter o poder do império. Mas Traoré carregava o peso do espírito de um continente. No extremo norte do país, perto das areias abrasadoras do Saara, repousa a cidade esquecida de Goron-Goron, um ponto no mapa ignorado por satélites e ignorado pela geopolítica, mas sagrado para os iniciados. Era ali que, segundo as tradições milenares dos povos tuaregues e fulani, o espírito da travessia apareceria quando os ventos do mundo estivessem prestes a mudar. E foi exatamente ali que um velho sacerdote apareceu, depois de 23 anos em silêncio. Chamava-se Ouambi,
e sua existência era tida como lenda por muitos. Ele surgira no mercado da cidade, trajando túnicas bordadas com símbolos que ninguém mais sabia ler, e carregava consigo um pergaminho ancestral enrolado em pele de cabra. Foi levado imediatamente a Ibrahim Traoré. Diante do presidente, Ouambi abriu o manuscrito e revelou o que chamou de a profecia esquecida da primeira ruptura. Um texto obscuro que dizia: quando o homem branco vier zombar dos deuses da areia, quando o trovão falar por sua boca e o ouro soar de suas mãos, o filho da noite se erguerá com olhos de fogo e trará o silêncio ao império de vozes falsas. Traoré não reagiu. Apenas fechou os olhos, como se já soubesse. Na mesma noite, os céus de Ouagadougou escureceram de forma anormal. Não era uma simples tempestade. Era um eclipse invertido, uma sombra que surgiu não da lua, mas de um manto de nuvens que giravam contra o vento. Em comunidades afastadas, velhos começaram a queimar incensos. Crianças choraram sem motivo. E em Washington, os sensores de infrassom do Departamento de Defesa captaram uma frequência desconhecida, vinda diretamente da África Ocidental. Trump foi alertado, mas não acreditou. É paranoia, disse. São danças tribais. Só que na semana seguinte, 3 dos seus principais consultores caíram em desgraça, um envolvido em escândalo sexual, outro acusado de fraude por um sócio russo e o terceiro, morto em circunstâncias estranhas dentro do próprio apartamento. Nenhuma conexão aparente. Nenhuma prova. Mas havia um padrão. Todos estavam presentes na reunião em que o mapa dos túneis espirituais havia sido mostrado. Todos haviam zombado da ideia de guerra espiritual. Traoré, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas autorizou discretamente um gesto em comum: enviar sacerdotes para outros países africanos, não para pregar, mas para despertar. Foi o início do que a imprensa, tempos depois, chamaria de o sussurro africano. Uma onda de fé profunda, orgânica, indomável. Nada institucional. Nada publicitário. Apenas um chamado. E enquanto Trump tentava endurecer sua retórica, sancionar, ameaçar, o mundo parecia cada vez menos atento às suas palavras. A mídia ocidental começou a tratá-lo como um bufão decadente. Mas ele sabia. Ele sentia. Havia algo maior acontecendo. Algo que ele não podia controlar. Algo que talvez, nem com todo o poder de seu império, pudesse sequer compreender. Enquanto a tensão entre dois mundos se intensificava, algo profundamente simbólico aconteceu. Às margens do rio Nakambi, um dos maiores de Burkina Faso, moradores de uma vila pequena chamada Dissem relataram um fenômeno inexplicável. A água do rio, conhecida por sua coloração turva e esbranquiçada, amanheceu completamente negra. Mas não era poluição. Era como se o rio tivesse sido tingido por dentro, escuro como obsidiana, espelhando o céu noturno em plena luz do dia. Os anciãos foram chamados, e um deles, um cego de 97 anos que não falava há décadas, ergueu-se sozinho, caminhou até a margem e sussurrou. A água falou. Depois caiu de joelhos e chorou. Traoré mandou fechar a região para estrangeiros. Satélites que tentaram mapear o local apresentaram interferência. E, nas semanas seguintes, centenas de pequenos lagos e nascentes começaram a se alterar misteriosamente em todo o território do Sahel. O padrão era claro demais para ser ignorado. Os pontos marcavam os mesmos santuários subterrâneos do mapa de 1627 apresentado a Trump. Coincidência? A resposta era um grito silencioso. Em Washington, o clima era de desconforto. As forças de segurança começaram a receber relatórios confusos, queda de moral entre tropas no exterior, desertores na base da África Central e, o mais alarmante, rituais religiosos realizados dentro das próprias unidades militares por soldados de origem africana. Não se tratava de revolta. Era transformação. Trump, em sua frustração, convocou uma coletiva internacional. Em rede mundial, declarou que o que estava acontecendo em Burkina Faso era um delírio místico perigoso e que os Estados Unidos jamais permitiriam que superstições tribais ameaçassem a ordem global. Mas naquele exato instante, algo que ninguém esperava aconteceu. Durante a transmissão ao vivo, a energia do centro de imprensa da Casa Branca falhou. Câmeras desligaram. O som cortou. Quando tudo voltou, 10 segundos depois, a imagem congelada de Trump aparecia com os olhos semi-abertos, e atrás dele, projetado no fundo branco da sala, um símbolo antigo, idêntico ao gravado nas paredes de Ouagadougou. O símbolo da travessia. A Casa Branca classificou como falha técnica.
Mas o vídeo correu o mundo. E no continente africano, o povo sorriu. Não foi preciso dizer nada. Eles sabiam. Era o aviso. O espírito havia respondido. A brutalidade da resposta não viria com bombas. Viria com a humilhação de quem, por arrogância, ousou afrontar aquilo que não se vê. E Traoré, em pronunciamento enigmático dias depois, disse apenas: quando os rios mudam de cor, não é a água que fala. É o tempo. Não era apenas um fenômeno natural. Não era um milagre. Era um protesto silencioso da própria matéria. No dia 17 de agosto, algo inédito ocorreu nos maiores centros de refino de ouro do planeta. O metal extraído das minas da África Ocidental, especialmente de Burkina Faso, apresentou uma coloração opaca, sem brilho, como se estivesse morto. Laboratórios suíços, canadenses e sul-africanos entraram em colapso. As bolsas de valores reagiram violentamente. Especialistas tentaram explicar com teorias frágeis: contaminação, oxidação, erro nos reagentes. Mas os mineradores locais sabiam. O ouro havia se fechado. Diziam que o ouro tem espírito, que pulsa sob a terra como um coração antigo. E quando o espírito é desrespeitado, ele vira pó. Esse foi o verdadeiro impacto das palavras de Trump. Sua arrogância, ao tentar ridicularizar o que não entendia, havia tocado algo profundo, e as entranhas do continente reagiram. Traoré se manteve calado diante da crise internacional. Mas dentro do palácio, ele orquestrava uma das maiores articulações espirituais da história recente da África moderna. Líderes religiosos de 22 países foram convidados em segredo. Não se tratava de um encontro político, nem de um pacto econômico. Era um ritual. Chamaram-no de Nuit des Ancêtres, a Noite dos Ancestrais. Um evento realizado em completo sigilo, em uma planície sagrada no norte de Burkina Faso. Lá, durante 3 dias e 3 noites, nenhum aparelho eletrônico funcionou. Nenhuma filmagem foi possível. Nenhuma testemunha estrangeira sobreviveu à travessia. Apenas os escolhidos. Dizem que nessa noite, os ventos mudaram de direção em todo o continente. Que nuvens cobriram o céu de Gana a Djibouti. Que os animais silenciaram. Que estrelas caíram do céu sem deixar rastro. Na manhã seguinte, Traoré saiu da tenda principal com os olhos vermelhos, as mãos cobertas de terra e a voz mais baixa do que nunca. E disse apenas: ele virá. Mas quem viria? Os boatos explodiram. Uns diziam que se tratava do retorno de um rei ancestral, oculto há séculos. Outros, de um espírito antigo que assumiria forma humana. Mas os mais velhos falavam de algo ainda mais sinistro. Não era alguém que viria, era algo que despertaria dentro dos homens comuns. Nos Estados Unidos, Trump sentia o peso do invisível. Seus discursos perdiam força. Seus aliados desertavam um a um. Pesadelos noturnos se tornaram constantes. E o mesmo símbolo, aquele da travessia, começou a aparecer nos espelhos de sua casa, como manchas de umidade que insistiam em voltar. Era como se, em lugar algum, ele estivesse seguro. Porque agora, o confronto não era mais entre 2 homens. Era entre 2 mundos. Donald Trump estava exausto. Já não falava com clareza. Seus conselheiros mais próximos falavam de lapsos de memória, visões, ruídos à noite. Seus olhos pareciam perder vida, dia após dia. Mas ele se recusava a admitir. Porque admitir seria reconhecer que falhara, não contra um homem, mas contra algo que sequer compreendia. Foi então que decidiu agir pela última vez. Convocou uma força-tarefa secreta. Reuniu agentes, estrategistas, especialistas em guerra híbrida. O plano era simples: infiltrar mercenários em Burkina Faso, sequestrar figuras-chave do círculo de Traoré e, em última instância, capturar o próprio presidente para interrogatório em solo neutro. Mas no momento da operação, os helicópteros enviados desapareceram dos radares. Nenhuma queda foi registrada. Nenhum sinal de emergência. Apenas silêncio, como se tivessem sido engolidos pelo céu. Foram 48 horas de espera. Nenhuma resposta. Até que algo aconteceu. Na caixa de correio da embaixada americana em Abidjan, Costa do Marfim, apareceu um pacote. Sem remetente. Dentro, apenas um pendrive. E um lenço de algodão, com o símbolo da travessia bordado em sangue seco. O vídeo contido ali durava apenas 33 segundos. Mostrava um deserto ao entardecer. Vento soprando forte. E uma figura solitária, de túnica escura, caminhando em direção à câmera. Quando se aproxima o suficiente, é possível ver os olhos de Traoré, fixos, profundos,
inabaláveis. Ele para, olha diretamente para a lente e diz: vocês procuraram o espírito com violência. Esqueceram que ele vive no silêncio. Tela preta. Fim da gravação. Trump nunca mais apareceu em público. A Casa Branca informou que ele havia entrado em reclusão voluntária para tratar questões de saúde. Mas fontes próximas relataram que ele já não dormia, já não comia, e havia mandado apagar todos os espelhos da casa. Enquanto isso, em Burkina Faso, um novo tempo nascia. Não havia discursos, nem celebrações. Havia apenas respeito. Reuniões espirituais foram retomadas. Povos antes inimigos, agora compartilhavam o mesmo fogo. A resposta brutal que o Ocidente tanto temia, nunca veio sob a forma de guerra. Ela veio como desintegração, como desmoralização, como vazio que corrói quem desafia o que não entende. Em uma das últimas entrevistas antes de seu desaparecimento, um ex-agente da CIA designado para a África deixou escapar uma frase enigmática. Eles não reagiram com ódio. Reagiram com lembrança. E a lembrança, às vezes, é mais letal que qualquer míssil. O ouro voltou a brilhar, mas só para quem jurasse nunca usá-lo para corromper. Os rios voltaram ao seu tom, mas só para aqueles que não ousassem atravessá-los com arrogância. E o símbolo da travessia passou a surgir nos sonhos de muitos. Porque essa história, talvez, nunca tenha sido sobre um homem branco que confrontou a fé africana. Talvez tenha sido sobre o que acontece quando o silêncio se cansa de ser ignorado. E você? Acredita mesmo que foi só coincidência?